O Príncipe Sapo, de Irmãos Grimm, narrado por Dalton Baroni para a saga Egmont. Noutros tempos, quando desejar uma coisa era tê-la, existia um rei cujas filhas eram todas bonitas. Porém, a mais jovem era tão linda que o próprio sol, apesar de vê-la todos os dias, não se cansava de admirar-lhe a beleza. Nas proximidades do Castelo Real, havia uma grande floresta muito escura, que escondia em seu seio uma velha tilha, sob cujos galhos corria tranquilo regato. Em dias de muito calor, a princesinha caçula costumava ir a essa floresta para sentar-se à beira do riacho refrescante, divertindo-se com uma bola de ouro, que atirava para o ar e aparava novamente nas mãos, assim, passando horas. Mas aconteceu que uma vez, estando a brincar com a bola, esta escapou-lhe das mãos, caiu na grama e rodou para o riacho. A princesinha acompanhou a bola com os olhos ansiosos até vê-la desaparecer dentro da água. Pôs-se então a chorar, cada vez mais alto, até que, de repente, soou uma voz ali perto. — Por que chora, princesinha? As suas lágrimas comovem até as pedras. Olhando para o lugar de onde vinha a voz, a princesinha viu um sapo com a cabeça fora d'água. — Ah, foi você que falou, sapo? Estou chorando porque perdi minha bola de ouro neste riozinho. — Não chore, disse o sapo. Poderei remediar o mal, mas que me dará em troca se eu lhe devolver a bola? O que você quiser, sapo. Meus vestidos, as pérolas, as joias ou a coroa de ouro que uso. Não desejo pérolas, nem pedras preciosas, retrucou o sapo. Mas se promete deixar-me ser seu companheiro, sentar-me à mesa junto de você, comer no mesmo prato, beber no mesmo copo e dormir na mesma cama, então lhe trarei a bola de ouro novamente. Terá o que quiser se me devolver a bola, disse ela, mas pensou lá consigo. Que será que deseja este sapo? Ele que fique na água com o resto da saparia. Viver comigo é que não pode. Ao receber a resposta, o sapo mergulhou na água para logo depois reaparecer com a bola na boca. Atirou-a sobre a grama. A princesinha, mais que depressa, pegou-a e saiu correndo. — Espere! Espere! Gritou o sapo. — Também vou junto. Não posso pular tão depressa como você corre. Mas todo o seu coachar foi inútil, pois a filha do rei não o ouviu e logo que chegou ao palácio esqueceu o pobre sapo, que teve de voltar para a água muito triste da vida. No dia seguinte, quando a princesinha se sentava à mesa com o pai e as irmãs, percebeu qualquer coisa subindo a escadaria de mármore e logo após ouviu uma batida na porta. Toque, toque, toque. — Abra a porta, princesinha! Exclamou alguém. A moça levantou-se imediatamente para ver quem a chamava. Quando deu com o sapo, fechou a porta com toda a força e voltou para a mesa muito pálida. O rei, vendo-a assim assustada, perguntou se era algum gigante que tinha vindo buscá-la. — Não, respondeu a princesa, não é gigante nenhum, mas sim um sapo horrendo. — Que deseja com você? Perguntou o rei. — Ah, papai, quando eu estava brincando com minha bola de ouro à beira do riacho, ela caiu na água. Pus-me a chorar. Ouvindo o meu choro, esse sapo veio e trouxe-me de novo a bola. Mas antes disso, fez-me prometer que o faria meu companheiro. Nunca pensei que ele conseguisse sair da beira d'água, e agora ele está aqui. Nisso, bateram novamente e o sapo falou. — Princesinha caçula, já esqueceu as promessas que me fez à beira do regato sob aquela tilha frondosa? Princesinha, abra a porta. — Já que prometeu, agora cumpra, ordenou o rei. — Vá abrir a porta. A jovem deu entrada ao sapo, e este, logo que entrou,
foi pulando para junto da princesa, a qual pediu que o levantasse do chão e o pusesse junto dela. A princípio, a moça hesitou, mas decidiu-se logo que o rei lhe deu ordem de satisfazer o pedido do sapo. Assim que o sapo se viu na cadeira da princesa, tratou de pular para a mesa e achegar-se do prato da jovem para comerem juntos. Muito contra a vontade, a princesa viu-se forçada a jantar com aquele nojento animal. Por fim, o sapo deu-se por satisfeito e pediu-lhe que o levasse à cama, pois estava cansado. A princesa pôs-se a chorar, sentindo nojo de encostar-se naquele bicho e tê-lo em sua caminha tão limpa. Suas lágrimas, porém, só serviram para enraivecer o rei. Quem auxiliou num momento difícil não pode ser desprezado, disse ele. E assim, ela foi obrigada a levar o sapo para o seu quarto. Mas o colocou em um canto e foi deitar-se. O bicho, não se conformando com aquilo, disse-lhe que, se não o pusesse na cama, ele iria queixar-se ao rei. Tais palavras deixaram a princesinha tão furiosa que, agarrando o sapo por uma perna, o atirou de encontro à parede, dizendo: "Quero ver se não fica quieto agora, sapo imundo!" Mas, ao cair, o sapo se transformou num belo príncipe, o qual lhe contou de como fora virado em sapo por uma bruxa e condenado a ficar sapo até que uma linda princesa o tirasse do riacho. Disse-lhe mais que no dia seguinte se casariam, seguindo juntos para o seu reino. Na manhã seguinte, logo ao nascer do sol, uma belíssima carruagem, tirada por 8 cavalos brancos, enfeitados com penas de avestruz e arreios de ouro, parou diante do portão do palácio. Atrás da carruagem estava o fiel João, criado do jovem príncipe. Quando o seu amado amo foi transformado em sapo, o fiel João sentiu tanto que amarrou o coração com 3 argolas de ferro, para que não se partisse de tristeza e dor. Mas agora ali estava, pronto para levar o príncipe e a noiva de volta ao reino e cheio da maior alegria de sua vida. Não haviam andado muito quando o príncipe, ouvindo um estalo, como se alguma peça da carruagem tivesse partido, pôs a cabeça para fora e perguntou ao criado o que acontecera. "Não foi nada, meu senhor. Apenas uma das argolas que apertavam o meu coração que se partiu. Coloquei-as quando o meu senhor foi transformado em sapo. Tal era a minha tristeza." Por mais 2 vezes durante a viagem, ouviram o mesmo ruído, e o príncipe, sempre pensando que fosse alguma peça que se quebrara, fez a mesma pergunta. Mas a causa do ruído era sempre a mesma. Eram as outras argolas que envolviam o coração do fiel João, as quais se arrebentaram todas. Tamanha era a alegria que inchava o seu grande coração. Você acabou de ouvir o audiolivro O Príncipe Sapo, de Irmãos Grimm, narrado por mim, Dalton Baroni. Este audiolivro foi produzido pela Saga Egmont, em parceria com os estúdios Narratix. Todos os direitos reservados. Rapunzel, de Irmãos Grimm, narrado por Dalton Baroni para a Saga Egmont. Nos tempos de Dantes, havia um homem e uma mulher, cujo maior desejo era terem um filho, mas, apesar de estarem casados de muitos anos, não conseguiram ver a casa alegrada com um chorinho de criança. A casa deles tinha uma janela nos fundos que dava para a horta de uma vizinha, que era bruxa. Um dia em que a mulher estava nessa janela, espiando a horta da bruxa, viu um canteiro de rabanetes tão apetitosos que foi tomada de um desejo louco de comê-los. Mas como? Eram rabanetes da bruxa, e a bruxa não os dava a ninguém, nem vendia por dinheiro nenhum. E a mulher começou a pensar naquilo dia e noite, e quanto mais pensava, mais apertava o seu desejo, e foi indo até ficar doente. O marido assustou-se com a tristeza da esposa e perguntou: "Mas afinal de contas, que é que tem você, mulher?" "Ai", gemeu ela, "se não como pelo menos um rabanete da horta da vizinha,
tenho a certeza de morrer. O marido, que gostava muito dela, resolveu satisfazer-lhe o desejo, conseguindo um daqueles rabanetes, custasse o que custasse. Pensou sobre o meio e à noite saltou o muro da vizinha e colheu um rabanete. Fez uma saladinha e levou-o à mulher. Foi um regalo. Nunca na vida um rabanete foi mais apreciado. Mas no dia seguinte, o desejo voltou e a mulher pediu ao marido que pulasse de novo o muro e trouxesse 2. O marido assim fez. Pulou o muro, mas quando estava arrancando os 2 rabanetes, a bruxa surgiu, de mãos na cintura e cara muito feia. Como se atreve a pular o muro para vir furtar meus rabanetes? Esbravejou com voz colérica. Perdoe-me, senhora, suplicou o coitado. Se cometi essa feia ação, foi apenas para salvar a vida de minha querida mulher. A pobre viu esses rabanetes lá da janela e tomou-se de tal desejo que até caiu de cama. Se não comesse pelo menos um, morreria. Esta explicação acalmou a cólera da bruxa, que disse: Se é verdade o que está contando, dou licença de levar não 1, nem 2, mas quantos rabanetes quiser. Isso, porém, com uma condição: darem-me a criança que a sua mulher vai ter. Eu sou rica e hei de tratá-la como se fosse minha filha. Na sua aflição, e para ver-se livre dos apuros, o homem aceitou a proposta. Meses mais tarde, a mulher teve uma filhinha. No mesmo dia, a bruxa apareceu e levou-a, dando-lhe o nome de Rapunzel. Essa Rapunzel cresceu, tornando-se a mais linda menina do mundo. Mas, quando fez 12 anos, foi encerrada pela bruxa numa torre altíssima lá no meio da floresta. Uma torre sem escada para subir, nem porta. Só havia uma janelinha na parte mais alta. Quando a bruxa queria entrar, chegava embaixo da janelinha e gritava: Rapunzel! Rapunzel! Lança-me as tuas tranças! Isso porque Rapunzel tinha uma cabeleira magnífica, de fios longuíssimos e mais louros que o ouro. Assim que a menina ouvia aquela voz, desfazia as tranças e soltava pela janelinha a cabeleira dourada, para que a bruxa subisse por ela. Certo dia em que um príncipe veio caçar naquela floresta, aconteceu-lhe avistar de longe a torre. Tomado de curiosidade, aproximou-se. Um canto maviosíssimo partia lá de dentro. O príncipe deteve seu corcel e ficou absorvido a ouvir. Quem cantava era Rapunzel, e cantava para disfarçar o aborrecimento de viver ali, tão sozinha. O príncipe quis entrar na torre, mas, por mais voltas que desse, não viu nem sinal de porta, e voltou para o palácio. Aquela voz de anjo, entretanto, não lhe saía dos ouvidos, e o moço começou a ir todas as tardes rondar a torre furtivamente. Numa dessas vezes em que estava oculto atrás de um tronco de árvore, viu a bruxa aparecer, parar debaixo da janela e gritar: Rapunzel! Rapunzel! Lança-me as tuas tranças! Logo a seguir, viu a menina aparecer à janela, a desfazer as tranças, e pela cabeleira solta subir a bruxa. Exclamou o príncipe para consigo mesmo. Já sei agora qual é a escada dessa torre. No dia seguinte, o príncipe voltou para ali e, parando diante da janelinha, repetiu as palavras da bruxa. Rapunzel, Rapunzel, lança-me as tuas tranças. Não demorou muito e a cabeleira loura escorreu pela torre abaixo. O príncipe agarrou-a e por ela foi subindo e subiu e pulou para dentro. Quando a menina, em vez da bruxa, viu tão lindo rapaz, mostrou-se assustadíssima, porque era a primeira vez na vida que punha os olhos num homem. Mas o susto foi passando aos poucos, à medida que o príncipe lhe dirigia as mais doces palavras de amor. E quando finalmente o moço indagou se ela queria casar-se com ele, Rapunzel compreendeu que o casamento
era o único meio de livrar-se daquela prisão, e aceitou a proposta. Sim, disse ela, estendendo a mão ao príncipe. Estou pronta para casar consigo. Só não sei como descer desta maldita torre. O melhor será o seguinte: cada vez que vier visitar-me, deverá trazer uma meada de seda, com a qual irei tecendo uma escada. Quando essa escada estiver do comprimento necessário, então descerei e fugirei na garupa do seu corcel. E também combinaram que ele só subiria à torre de noite, visto como a bruxa passava ali o dia. E assim começaram a fazer, sem que a feiticeira nada percebesse. Certa vez, porém, Rapunzel lhe disse com toda a inocência: Mãe, como é que a senhora custa tanto a subir pelo meu cabelo e o príncipe sobe em 3 tempos? Ah, desgraçada! Exclamou a bruxa furiosa. Eu fiz tudo para separá-la do mundo e não é que você me anda com príncipes por aqui? E agarrando-a pelos cabelos, arrastou-a pela sala e deu-lhe uma grande surra. Por fim, cortou-lhe o cabelo com uma tesoura. Não contente com isso, levou-a para um deserto, onde a abandonou sozinha na mais triste miséria. Voltou então à torre e amarrou a cabeleira cortada à janela. Quando foi de noite, o príncipe veio e gritou como de costume: Rapunzel, Rapunzel, lança-me as tuas tranças. A bruxa então jogou para fora as tranças e deixou que o príncipe subisse por elas. Coitado! Ao chegar lá em cima, em vez da linda namorada, o que viu foi a horrenda cara da bruxa. Gargalhou ela diabolicamente. Veio buscar a namorada, não é? Pois o rouxinol já não está neste ninho. Uma gata o levou para bem longe e agora vai arrancar-lhe os 2 olhos. Não pense mais em Rapunzel. Rapunzel morreu. O príncipe ficou desvairado de dor ao ouvir tais palavras e, no seu desespero, atirou-se da torre abaixo. Não morreu da queda, visto ter caído sobre uma touceira de espinhos, mas teve os 2 olhos furados, sem poder regressar para o seu reino. Ficou vivendo na floresta, alimentando-se de raízes e frutas silvestres, sempre a chorar a perda da noiva adorada. Mas um dia, o destino o conduziu para o deserto, onde se achava a moça, a qual o reconheceu imediatamente. Abraçaram-se entre lágrimas de amor, e as lágrimas de Rapunzel haviam ficado tão milagrosas com os anos de martírio que uma que molhou os olhos do príncipe fez que ele recuperasse a vista num instante. Voltaram então para o reino, onde foram recebidos com grandes festas. A bruxa ninguém soube que fim levou. Com certeza, engasgou-se com os seus rabanetes e morreu asfixiada. Se foi assim, bem feito. Você acabou de ouvir o audiolivro Rapunzel, de Irmãos Grimm, narrado por mim, Dalton Baroni. Este audiolivro foi produzido pela Saga Egmont, em parceria com os estúdios Narratix. Todos os direitos reservados. As Enteadas e os Anões, de Irmãos Grimm, narrado por Dalton Baroni para a Saga Egmont. Há muito tempo, houve um homem que perdeu sua mulher, muito boa senhora, no mesmo dia em que uma mulher perdeu o marido, muito bom senhor. Tinham cada qual uma filha, que se davam muito e viviam passeando juntas de braços dados. Um dia, ao vê-las passar sob a sua janela, a viúva disse à filha do viúvo: Pergunte a seu pai se quer casar-se comigo e arranje para que ele queira. Se conseguir isso, juro que darei a você tudo quanto você quiser. Vinho para beber e leite até para lavar-se nele. Para minha própria filha, só dou água, tanto para beber como para lavar-se. Quando a menina voltou para casa e contou ao pai a proposta da viúva, este considerou que o casamento é ato perigoso e muito sério, porque assim como pode trazer a felicidade, pode também trazer a infelicidade, e ficou sem saber como decidir-se, até que teve uma ideia.
tomou uma das suas botas, que estava furada, e disse à menina que a enchesse de água e a pendurasse num prego da parede. Se a água vazasse, ele não se casaria, mas, se não vazasse, ele casaria imediatamente. A água não vazou, porque a menina havia tapado o buraco, e o homem teve de casar-se com a viúva. Logo no dia seguinte ao casamento, pela manhã, defronte do quarto da filha do viúvo, estavam o vinho e o leite prometidos, enquanto que diante do quarto da filha da viúva só havia água. No segundo dia, porém, defronte do quarto de ambas, só havia água, e no terceiro havia água só para a filha do viúvo, e leite e vinho em quantidade para a filha da viúva. E assim, continuou daí por diante, porque a viúva se encheu de ciúmes da enteada, que era muito mais bonita que sua filha, e começou a fazer tudo para judiar dela. Certo dia de inverno muito rigoroso, quando fora de casa só havia neve, a malvada chamou a pobre menina e disse: "Estou com muito desejo de comer morangos. Tome este cesto e vá colhê-los no bosque, e não me volte enquanto o cesto não estiver cheio." Disse isso, em vez de um bom capote de lã, deu-lhe para abrigar-se do terrível frio uma capa de papel muito fino. A menina protestou: "Morangos não há no inverno, a senhora bem sabe. Como tudo está coberto de neve, não poderei nunca encontrar semelhante fruta. Além disso, como posso sair assim com um frio destes, vestida desta capinha tão leve?" "Faça o favor de não me contrariar", respondeu a madrasta. "Vá e não me apareça senão com os morangos encomendados." E deu-lhe um pedaço de pão seco muito duro, pensando lá consigo que a menina logo morreria de fome e frio, e assim ficaria livre dela para sempre. A menina tomou a cestinha e saiu com a sua capa de papel. Tudo estava recoberto de neve, não havendo o menor sinal de folha nas árvores, e muito menos de morangos. Andando, andando foi a menina, até que encontrou uma casinha com 3 anões que espiavam pela janela. Depois de saudá-los delicadamente, a menina bateu na porta. Os anões convidaram-na a entrar e fizeram-na sentar-se perto do fogo, de modo que pudesse aquecer-se à vontade. Vendo o pedaço de pão, os anões pediram-lhe um naco. "Com todo prazer", respondeu ela, dividindo o pão em 2 e oferecendo-lhes o maior pedaço. Em seguida, perguntaram eles como se arranjava com aquela capinha de papel num tempo tão frio. "Não sei", respondeu a pobrezinha. "Mandaram-me colher uma cesta de morangos, e se não o fizer, não poderei voltar para casa." Acabado de comer o pão, os anões deram-lhe uma vassoura e pediram-lhe que varresse a frente da casinha. A menina obedeceu, e enquanto varria, os 3 anões conferenciaram entre si. "Ela repartiu conosco o único pão que tinha, e é amável e obediente. Que deveremos dar a essa boa menina?" "Eu a farei cada dia mais linda", disse um. "Moedas de ouro espirrarão sempre que ela abra a boca", disse outro. "Há de casar-se com o rei", disse o terceiro. Enquanto isso, a menina continuava varrendo a neve, como havia sido mandada. De repente, que é que viu? Umas coisinhas vermelhas pelo chão. Olhou bem. Eram morangos, lindos morangos e em quantidade suficiente para vários cestos. Louca de alegria, ela encheu a sua cestinha e, apertando a mão dos 3 anões com toda a gentileza, deles se despediu e voltou a correr para casa. Assim que entrou e disse boa tarde, de sua boca saíram várias moedas de ouro que rolaram pelo chão. E depois disso, cada vez que falava, era sempre aquela mesma chuva de ouro. "Que esperdiçada que é!" exclamou, cheia de inveja, a filha da viúva, pondo-se logo a pensar no meio de ir à floresta buscar morangos, certa de que a mesma coisa lhe sucederia. "Não vai, não", respondeu sua mãe. "Está muito frio e certamente que você morreria gelada." Mas tanto a filha insistiu que a viúva afinal lhe deu licença de ir colher morangos. Isso depois de lhe arranjar um bom capote de lã
e de a munir de bons bolos, pão com manteiga e vinho. A filha da viúva lá se foi, em direção à casinha dos anões que estavam na janela. Chegou e não lhes deu bom dia, nem bateu na porta. Foi logo entrando muito sem modos. Sentou-se ao pé do fogo e começou a comer os bolos. Os anões pediram-lhe um pedaço. Um pedaço? Respondeu a menina, dando uma risada. Tinha graça. Não vem que não chega nem para mim. Logo que acabou de comer os bolos e beber o vinho, os anões lhe pediram que fosse varrer a neve do terreiro. Varram vocês se quiserem. Não sou criada de ninguém, foi sua resposta. Depois, vendo que eles nada lhe ofereciam, retirou-se como havia entrado, sem dizer adeus aos donos da casa. Assim que ela desapareceu, os anões conferenciaram entre si sobre o que fariam para tão má menina. Há de ficar cada dia mais feia, disse um. Cada vez que falar, um sapo saltará de sua boca, disse o outro. Há de ter um fim de vida muito triste, disse o terceiro. Enquanto isso, a filha da viúva corria à floresta atrás de morangos, sem que encontrasse nenhum pingo. Por fim, desanimada, regressou para casa furiosa da vida. Chegando, assim que abriu a boca para falar, um sapo pulou fora, e desde então, cada vez que falava, eram sapos e mais sapos que saíam da boca má. Isto encheu de cólera e ódio a madrasta, e ainda mais ver que, cada dia que se passava, a filha do seu marido crescia em gentileza e formosura. Um dia teve uma ideia. Tomou um trapo de lã e um machado e disse à menina: Vá ao rio, abra um buraco no gelo e lave este pano. Obediente como era, a boa menina tomou o machado e se foi ao rio, que estava inteiro congelado. E lá começou a dar machadadas no gelo para abrir um buraco. Nisto houve um barulho. Era uma carruagem majestosa que vinha vindo com o rei dentro. — Que está fazendo aí, menina? Perguntou o rei, mandando parar a carruagem. Estou abrindo um buraco para lavar este pano, respondeu ela simplesmente. Vendo o rei que maravilha de beleza ela era, perguntou-lhe se aceitava um lugar ao seu lado e se queria chegar até à corte. A menina aceitou, achando que era um bom meio de ver-se livre da cruel madrasta e da peste de sua filha. Pelo caminho, combinaram que se casariam, e assim aconteceu logo que chegaram ao Palácio Real. Um ano mais tarde, a jovem rainha teve um lindo filhinho, e como a notícia chegasse à casa da madrasta, esta e a filha lá apareceram, muito humildes, dizendo-se arrependidas e desejosas de conhecer o príncipezinho. Como o rei estivesse fora e a rainha se encontrasse só em seu quarto, a madrasta achou boa a ocasião para vingar-se e, com a ajuda da filha, arrancou a rainha da cama, arrastou-a até à próxima janela e lançou-a no lago do pátio. Em seguida, a madrasta colocou a filha na cama, vestida com as roupas da rainha, e cobriu-a muito bem, de modo que não pudesse ser reconhecida pelo rei quando voltasse. O rei chegou logo depois, ansioso por falar com a rainha. Não, disse a madrasta, ela está muito abatida e não pode receber ninguém. O rei acreditou e retirou-se para os seus aposentos. No outro dia, entretanto, insistiu em entrar e ficou horrorizado ao ver que da boca da rainha saíam sapos cada vez que ela falava. Cheio de nojo, perguntou a razão daquilo, mas a esperta madrasta inventou uma explicação qualquer e disse que era coisa que logo passaria. Nessa mesma noite, um guarda do palácio viu um cisne aproximar-se da beira do lago e dizer: O rei, que está fazendo agora? Dormindo ou vigilando? Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.